Olá, família, que a paz do Cristo esteja com todos. Hoje nós daremos continuidade à nossa leitura sintetizada da obra A Arte Moral de Educar os Filhos, de autoria de Walter Barcelos, editora Didier. Faremos a leitura do capítulo 5 e último da primeira parte, cujo título é Kardec e a educação para os bons hábitos. Na questão de O Livro dos Espíritos, a questão 685A, Kardec publicou uma nota complementar onde ele diz o seguinte, abre aspas, há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos, fecha aspas. Comenta Walter Barcelos. O programa de educação da alma proposto pela doutrina espírita é bastante sério e profundo, fugindo aos excessos da superficialidade intelectual. Não se firma na fermentação do debate de teorias pedagógicas brilhantes, mais para serem discutidas do que efetivamente trabalhadas com alma e coração. A educação espírita busca a eficiência dos programas e conteúdos e a eficácia dos efeitos morais no espírito reencarnado, muito especialmente da criança e do jovem. Vamos analisar o texto referido acima usando razão, discernimento e profundidade evangélica, dando inestimável valor às preciosas palavras do emérito educador Allan Kardec. Ele faz distinção bastante precisa entre a educação intelectual e a moral. A primeira requisita inegavelmente os recursos extraordinários da ciência e da cultura para atender às necessidades de formação do conhecimento e da sabedoria, edificando um novo e atualizado cidadão para o mundo. A segunda é a educação moral, que vai atender às necessidades de formação dos sentimentos e do caráter na consciência e no coração. Encontramos uma bela definição de moral na questão número 628 de O Livro dos Espíritos. Abre aspas. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Fecha aspas. Continua o Walter. A moral espírita precisa ser estudada e assimilada com seriedade e profundidade, compreendida em seus mais variados conceitos, sentidas pelas fibras mais sensíveis do coração e praticada com sinceridade por quem se interessa educar a si mesmo e educar os outros. A moral espírita está toda contida no Evangelho de Jesus. Constitui o roteiro para o espírito conquistar a sua perfeição para o reino de Deus. Não haverá educação espírita sem os fundamentos educativos dos ensinos do Cristo de Deus. O Evangelho, em vista de sua grandiosidade espiritual, ainda é o grande desconhecido pelas nossas inteligências e muito mais pelos nossos corações. Temos imenso contingente de conhecimento espiritual e moral a ser estudado, compreendido, assimilado e conquistado para renovarmos-nos e educarmos-nos, a fim de, na verdade, aprendermos a viver, amar e servir com grandeza e nobreza de coração. O codificador faz distinção bem acentuada entre a educação moral pelos livros e a arte de formar os caracteres. A educação moral pelos livros é todo o trabalho de desenvolvimento cultural que enriquece a inteligência com os processos de aprendizagem
que se faz pela leitura perseverante, pelo estudo individual, pelos grupos de estudos programados, na busca do conhecimento doutrinário gradativo e aprofundado dos postulados espíritas, muito especialmente da filosofia espírita e dos conteúdos do Evangelho de Jesus. Quanto à arte de formar os caracteres, tem ela por princípio a formação íntima do ser humano, desenvolvendo os bons sentimentos, as boas ideias, as boas ações e bons costumes na personalidade da criança, do jovem e do adulto. É atividade bem mais profunda do que simplesmente aprimorar o conhecimento evangélico doutrinário através das atividades pedagógicas, pois importa em criar um clima educacional evangelizador no centro espírita e na família para a reeducação, muito especialmente das crianças e jovens. Trabalhar pela eliminação gradativa das imperfeições morais, buscando praticar na convivência fraterna o programa apresentado pelo Código de Boas Maneiras do Mestre Jesus. Sem a adesão da consciência, mente e coração do educador ao programa educativo prático de Jesus Cristo, podemos estar convictos de que não alcançaremos a reeducação dos sentimentos e formação dos bons hábitos de nenhum educando. A educação espírita da criança no terceiro milênio não poderá priorizar em demasia as atividades pedagógicas do mundo em prejuízo dos recursos profundamente transformadores dos ensinos do Cristo. O centro espírita e a família possuem funções educacionais bem distintas e definidas. Um não substituirá o outro sem ocorrerem em prejuízos. Se o evangelizador não pode substituir a função nem de mãe nem de pai da criança, os pais da criança também não poderão cumprir integralmente a tarefa de instrutor doutrinário infantil. Nós, estudiosos e interessados na verdadeira educação espírita para a criança, necessitamos refletir com seriedade e sinceridade quanto a estas duas áreas educativas, família e centro espírita. Kardec declara-nos que, em educação espírita, não devemos preocupar-nos tão exclusivamente com o desenvolvimento do conhecimento doutrinário evangélico dos educandos, pois é de fundamental importância trabalhar os sentimentos de crianças e jovens para a formação dos bons hábitos. Não há melhor local para a correção, o adestramento e formação dos reflexos psíquicos superiores na mente infantil do que o profundo ambiente indutivo do lar, por intermédio dos pais conscientes de suas responsabilidades espirituais. O lar é olaria espiritual, onde a matriz mental dos pais cria os tijolos dos hábitos no coração dos filhos, a partir das primeiras fornadas psíquicas no berço doméstico. A educação moral em cada pessoa não é medida pelo grau de escolaridade que possui, pelos títulos acadêmicos que conquistou, pelo acervo cultural que detém, pelas qualidades técnicas que aprendeu e dominou, pelos idiomas que fala e nem pelos conhecimentos religiosos que estudou e aprendeu. Tudo isso é muito importante para qualquer pessoa, faz parte de sua educação intelectual, mas não é a educação moral que Kardec está conceituando. Para o codificador, a educação moral em cada indivíduo não é o conjunto de conhecimentos adquiridos pela inteligência, é sim, pois, o conjunto de valores íntimos, sentimentos e caráter adquiridos ao longo dos séculos, arquivados nas profundezas de sua subconsciência, que dão origem às ações, aos costumes, aos hábitos e às boas ou más maneiras de cada pessoa. Isto sim
determina o grau de educação em cada ser humano e não simplesmente o seu grau de intelectualidade acadêmica, tecnológica e religiosa. Devemos trabalhar não somente a inteligência infantil para assimilar a doutrina espírita. É imprescindível desenvolver no sentido prático, para o caminho do bem, a organização complexa e sensível do coração, as emoções e comportamento das crianças. Ninguém melhor para esta tarefa educativa do que os próprios pais, comprometidos com a educação dos espíritos, do espírito dos filhos. Esta complexa tarefa deverá ser recheada de cuidados espirituais com a alma das crianças por parte dos educadores do lar, quando esclarecidos, conscientizados e responsáveis. Imprescindível entender com profundidade acerca dos hábitos secularmente arraigados em cada espírito. A modificação dos maus hábitos para os bons hábitos das crianças deverá ser a preocupação básica de pais e mães espíritas, evangelizadores da criança, educadores e professores espíritas. Não acreditemos que simplesmente a ação verbalizada, enriquecida de princípios doutrinários e evangélicos, seja o bastante para corrigir os maus hábitos e endireitar o caráter difícil e complexo de cada criança. Os maus hábitos e os vícios morais se encontram profundamente arraigados na estrutura psicológica do espírito reencarnado, na forma de reflexos psíquicos condicionados e incondicionados, resultado natural de todas as más ações infinitamente repetidas em séculos e séculos de mau comportamento em vidas passadas. O Walter Barcelos vai encerrar este capítulo com uma frase de André Luiz, que se encontra no livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, na lição 16, com o título Educação. Diz André Luiz, abre aspas, lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho, fecha aspas. Encerramos por aqui, agradecendo a todos, desejando amor e luz no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, onde daremos início à segunda parte da obra, ok? Muito obrigado e até a próxima.